Olá, meus irmãos, minhas irmãs, um bom dia. A paz de Jesus te abençoe e encontre a tua vida neste dia, trazendo sempre um ânimo novo, uma alegria nova, esperança para este ano de 2022. Que você seja alimentado pela palavra divina, sustentado pelo pão da Eucaristia. Que você, assim, deste modo, seja fortificado na sua graça, na graça de Deus, sendo fiel à sua presença, ao seu amor, sendo fiel àquilo que Deus tem preparado para as nossas vidas. Que Deus nos ajude nesta terça-feira, hoje dia 4 de janeiro. 4 de janeiro, já iniciamos o ano, alguns ainda de férias, outros já na vida de labuta, do trabalho, mas todos com esperança no Deus que é amor, no Deus que é vida, no Deus que sustenta a todos nós. O evangelho desta terça-feira é de Marcos, capítulo 6, o versículo 34 a 44. Naquele tempo, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Quando estava ficando tarde, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: "Este lugar é deserto e já é tarde. Despede o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos, comprar alguma coisa para comer." Os discípulos perguntaram. Mas Jesus respondeu: "Dá-lhes vós mesmos de comer." Os discípulos perguntaram: "Queres que gastemos 200 denários para comprar pão e dar-lhes de comer?" Jesus perguntou: "Quantos pães tendes? E de ver." Eles foram e responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus mandou que todos se sentassem na grama verde, formando grupos. E todos se sentaram, formando grupos de 150 pessoas. Depois Jesus pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu, pronunciou a bênção, partiu os pães e ia dando aos discípulos, para que os distribuíssem. Dividiu entre todos também os 2 peixes. Todos comeram, ficaram satisfeitos e recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e também dos peixes. O número dos que comeram os pães era de 5.000 homens. Palavra da salvação. Meus caros filhos e filhas, nós ainda estamos neste tempo do Natal, tempo natalino, né? Até o dia do batismo do Senhor, que é o próximo domingo, se não estou enganado, próximo domingo, o batismo do Senhor. Então, durante essa semana, esse tempo do Natal, nós ouvimos este evangelho mostrando como o Senhor, ontem e hoje, como o Senhor é o enviado, como o Senhor é luz de todos os filhos e filhas de Deus. Ontem luz, hoje o pastor que se compadece das ovelhas que estão passando fome. Então esse evangelho a gente escuta às vezes na quaresma, às vezes durante o tempo comum, mas tudo para mostrar, ele é Deus. O menino que nasceu é Deus. E aqui começa a sua missão. E a missão de alimentar a alma, a missão de trazer a justiça, a missão de mostrar o seu poder, pois ele multiplica esses pães. Não é simplesmente uma partilha. Há aqui um dom sobrenatural, divino, um milagre. Deus pode fazer na nossa vida aquilo que a gente nem imagina, aquilo que a gente não pode, aquilo que a gente não conhece, aquilo que a gente não sabe. E veja, para mostrar toda essa grandeza de Deus, nós podemos voltar, porque quem era o grande personagem do povo de Deus? Moisés, depois Davi, de qual Jesus é descendente, e de Davi viria o Salvador. Mas o grande é aquele que conduz o povo de Deus, Moisés, pelo deserto até a terra prometida.
Depois é Josué que entra, claro, mas todo Moisés que vai conduzindo o povo. E Jesus é esse novo Moisés. Se você pegar o livro de Números 27, capítulo 27, capítulo 27, o versículo 17 vai dizer, olha, Moisés falando, né, e Deus dizendo, olha, eu vou dar um pastor para que os meus filhos não andem à eira, né, simplesmente perdido. Ele é o novo pastor. Jesus é o novo Senhor, aquele que vem alimentar a nossa vida. O livro de Lamentações, as Lamentações de Jeremias, capítulo 4, versículo 4, diz assim, as crianças choram pelo pão e não tem quem o dá. Jesus é esse que vem alimentar, talvez não a nossa fome física, também. Ele quer que todos possam ter o que alimentar, por isso luta tanto pela justiça. Mas nós também temos esses vazios interiores, que nada nos satisfaz. Ele é essa palavra viva, ele é este alimento vivo, e depois nós vamos ver que ele mesmo, lá no capítulo 6 de Marcos, versículo 41, ele mesmo é esta Eucaristia, este pão vivo que alimenta todo o seu povo, todos nós. Então, às vezes a gente está bem nas coisas materiais, mas num vazio tão grande. E sabe onde é que você vai encontrar sustento? Sabe, meu filho, minha filha? Na Eucaristia. Neste mesmo Deus que se faz alimento para saciar tantos quantos assim quiserem e desejarem. Para saciar tantos quanto precisam deste alimento salutar do céu. Esse alimento que cura as nossas vaidades, cura as nossas fraquezas espirituais. Esse alimento que nos sustenta é a Eucaristia. Então nós não podemos simplesmente transformar esse evangelho como algo assim, foi uma partilha, todo mundo comeu e sobrou. Não, foi um milagre. O mesmo milagre que ele pode fazer na tua vida. Ele, Jesus, continua querendo alimentar os seus filhos e filhas. Então, não passe fome, não. Não passe fome de Deus. Ele é tão acessível. Deus é tão simples. Só quer trazer o alimento para a tua vida. Então se sacie desse alimento. Né? Confesse os seus pecados, se arrependa. Busque Deus de coração e deixe o Senhor guiar os teus passos. Que Ele te abençoe nesta terça-feira. Hoje, 7 horas da manhã e 3 horas da tarde no santuário, nós temos a missa. Eu, de manhã, não vou estar, 7 horas, eu vou presidir para as irmãs carmelitas em Palhoça, mas às 15 horas, 3 horas da tarde, se Deus quiser, eu já estarei presidindo. Mas tem a celebração, 7 horas da manhã. Esteja lá também para ser saciado pelo pão celeste, que é um Senhor Jesus. Que Ele te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Até amanhã, se Deus quiser.